Estão no nosso telão, para a glória de Deus. Uau! Deus está procurando os fiéis. Este é o tema que o Senhor quer abordar com a igreja nesta data festiva. Diz a palavra em Provérbios, capítulo 20, versículo 6. Muitos proclamam a sua própria benignidade, a sua própria bondade. Mas o homem fidedigno, quem o achará? O homem mais sábio que já existiu, Salomão, ele faz uma pergunta bastante capciosa. O homem fidedigno, o homem fiel e digno, quem o achará? Deus quer falar sobre esse homem conosco nesta noite. Vamos orar? Curve sua cabeça, falemos com Deus. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, Senhor absoluto das nossas vidas, das nossas famílias, do nosso ministério. Aqui estamos por Tua vontade, pelos Teus desígnios, Pai, e propósitos, desde antes da fundação do mundo, determinados quando nada existia ainda. Mas este dia, esta noite, já estava nos teus planos, Jesus. E por isso nós chegamos até aqui. Porque nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E nada conseguiu frustrar os teus planos, nem nunca os teus planos serão frustrados. Aqui estão os que deveriam estar aqui, Senhor. Tu nos atraíste nesta noite para falar aos nossos corações. Tu já manifestaste a luz, Pai. Já manifestaste o teu brilho, a tua glória. E agora, Tu nos queres, Senhor, usar. Tu nos queres em unidade, Senhor, nos levar além. E nós vamos além, Jesus. Além do que pedimos, pensamos, do que os nossos olhos já vislumbraram. Porque Tu és um Deus de surpresas, Tu és um Deus de repentes. E Tu tens muito mais, Pai, para aqueles que são fiéis. Então fala-nos nesta noite, Jesus, a respeito de fidelidade. Porque são os fiéis os quais o Senhor procura para fazer o que Tu tens nesta terra. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém. E todos digam amém, amém. Isso, vamos agradecer ao Senhor. Amém. Amém. Obrigada, querida. Obrigada. Meus irmãos amados, posso falar aqui, filhos na fé, eleitos para viverem a vida eterna, predestinados em amor, família bendita de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, aqueles que têm a mente de Cristo, bom perfume de Cristo. Esse perfume pode ser sentido, pode ser manifestado por onde nós andamos, e eu posso sentir o seu perfume exalando nesta noite. Amém? Deus tem uma palavra para o seu coração. E o Senhor já me disse que você não vai sair daqui sem se agarrar a esta palavra e sem ser esta pessoa que o Senhor está à procura. Porque o Senhor procura os fiéis da terra. Nós podemos perceber que Salomão disse que muitas pessoas, elas proclamam a sua própria bondade. Há muitas pessoas na terra que dizem, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa fiel, mas Salomão disse, olha, não é aqueles que se dizem fiéis, não é aqueles que se dizem bons, que são de fato. Na verdade, o Senhor está procurando os fiéis, porque os fiéis não são fáceis de achar. Pessoas dignas, hoje em especial, não são muito fáceis de se encontrar. E nós estamos vivendo um contexto mundial em que a Bíblia Sagrada já nos alerta há muitos anos que o final dos tempos seria muito difícil, que os dias seriam muito maus. O apóstolo Paulo fala até que o amor entre pais e filhos iria se esfriar. O apóstolo Paulo diz que amigos quase não vão existir. As pessoas serão orgulhosas, jactanciosas, invejosas, ciumentas, prepotentes, maliciosas. Então, quando nós
olhamos para a palavra e nós passamos a vista na sociedade dos nossos dias, nós podemos já dizer, uau, essa palavra está se cumprindo. Nós encontramos na sociedade muitas pessoas invejosas, orgulhosas, contenciosas, frias, insensíveis, calculistas, pessoas mentirosas, pessoas falsas, pessoas hipócritas. Então, tem tudo a ver a pergunta do sábio Salomão. Onde nós acharemos um homem fiel, uma pessoa digna? Ora, se ele fazia essa pergunta nos tempos dele, será que nós não temos muito mais que pensar nessa questão? A verdade é que o Senhor continua à procura de homens e mulheres fidedignos, pessoas dignas, pessoas fiéis. Essa palavra fidelidade, ela não é nem falada, é pouquíssimo falada. Hoje você não encontra pessoas falando em fidelidade, você encontra pessoas falando em infidelidade. Eu contei em Porto Alegre, e eu vou contar aqui um exemplo, porque foi muito forte para mim. Há 2 semanas eu estava num salão de cabeleireiros e a televisão estava ligada. E tinha um programa desses da tarde, esses programas de gente que não tem muito o que fazer ou nada que fazer. E existia lá um debate com uma apresentadora, com psicólogos, artistas, gente de música, músicos. E eles estavam discutindo sobre infidelidade. E havia uma pergunta, assim, no rodapé da tela, que era exatamente para o povo responder, né, por um número lá, enfim, mandar lá uma resposta. Que era assim, quem é mais infiel, o homem ou a mulher? Então, assim, na verdade, as pessoas não estão procurando os fiéis, as pessoas estão mais interessadas nos infiéis. Por quê? Porque os infiéis são mais fáceis de encontrar. Então, Salomão sabia muito bem disso, né? E as pessoas estavam ali, falando, sorrindo, e o número de porcentagem de mulheres infiéis que traem seus maridos aumentou muito nos últimos 5 anos. E as mulheres que estavam no programa, Tremam os Céus, estavam comemorando, porque o número de mulheres infiéis, afinal, aumentou sobremaneira. Eu pensei, será que eu estou assistindo isso? Eu estou entendendo? Será que eu estou tendo dificuldade para entender? É isso mesmo que está acontecendo? É isso mesmo. Num programa, né, em rede nacional, e ali, aquele era o foco de uma tarde inteira de gente que não sabe nada, que não tem nada para acrescentar. E a gente vai para a Bíblia e a gente vê que isso realmente já estava ali, profetizado. O Senhor disse, olha, os dias serão muito maus, os dias serão muito difíceis. Mas apesar dos dias maus, difíceis, em que nossa sociedade vive e nós estamos inseridos neste contexto, nós precisamos entender que há sim pessoas fiéis e pessoas honradas na terra. Ainda que as estatísticas sejam estarrecedoras de mulheres ou de homens infiéis, existem pessoas muito dignas, existem pessoas muito fiéis. Agora, precisamos saber que fora do contexto cristão, genuíno, porque não é o que se diz cristão, mas fora de um contexto gracioso, daquelas pessoas que realmente tiveram um encontro com Cristo e tiveram a transformação em sua vida interior, deste Cristo maravilhoso, que tem o seu caráter moldado ao caráter de Cristo, as virtudes de Cristo sendo desenvolvidas, no meio desse grupo especial na terra, é que o Senhor vai encontrar os fiéis e os dignos. Então, nesta noite, nós estamos aqui, graças a Deus, entre fiéis e entre pessoas dignas. Isto é um privilégio para você, isto é um privilégio para mim. Nós poderíamos estar em vários lugares. E nesses vários lugares, com certeza, nós estaríamos rodeados de muitas pessoas não tão dignas assim, não tão fiéis assim. Mas o Senhor anda à procura desses fiéis. Agora, o que é esse fiel? Porque tem pessoas aqui que dizem, bom, eu nem estou acostumado com essa palavra, esta questão da fidelidade. Então, assim, quem é a pessoa fiel? Quem é a pessoa que vive com fidelidade? É aquela pessoa que é consistente
em tudo que crê, em tudo que fala, em tudo que pensa, em tudo que faz. É aquela pessoa que é séria, não carrancuda, é séria nos seus compromissos. É aquela pessoa que é digna, que é resistente ao mal, que é resistente ao erro, que é resistente ao pecado. Aquela pessoa que é honesta, aquela pessoa que é honrada. Por isso a Bíblia diz que muita gente se diz ser fiel, se diz ser digna, mas é muito difícil de encontrar esta virtude na nossa sociedade. E a Igreja de Jesus Cristo, ela precisa ensinar ao povo de Deus a respeito disso. Porque se Salomão estava dizendo, né, que uma pessoa genuinamente fiel é muito difícil de encontrar, isso significa que nós, povo de Deus, evangélicos, ora, nós que somos do Senhor Jesus Cristo, nós que somos salvos, nós temos que dar muito valor, e verdadeiramente nós damos muito valor à fidelidade no nosso ministério. Amém? Então diga, eu dou valor à fidelidade, porque Deus dá valor. Muito bem. Então, se a gente pensar no aniversário da igreja, 11 anos, ora, chegamos até aqui, amados, e chegamos com toda essa estrutura, com todas essas ações de Deus realizadas, os feitos do Senhor, porque Deus encontrou fidelidade. Deus encontrou homens e mulheres fiéis, homens e mulheres dignos. E eu vou dizer assim, com palavras bem simples, o que para mim, depois de tudo que eu li na Bíblia, depois de tudo que eu pesquisei, o que é fidelidade? Fidelidade eu resumiria da seguinte forma: é a total dependência de Deus. Quando uma pessoa depende 100% de Deus, essa pessoa é fiel. Porque o dependente de Deus, ele só faz aquilo que Deus diz para ele fazer. Aquela pessoa que depende totalmente de Deus, ela não erra. Ela não se equivoca. Se ela depende 100% de Deus, ela não mente, ela não é fria, porque ela é dependente de um Deus que ama, um Deus que é fiel, um Deus que é justo, um Deus que é verdadeiro, um Deus que é digno. Amém? Então, o que é fidelidade? Fidelidade começa com a total dependência de Deus. Depois, a fidelidade se estabelece na vida de uma pessoa de forma muito natural. Então, você pode ter muitas habilidades, você pode ter muitos dons, você pode ter todos os talentos desta terra, mas se você nunca for dependente de Deus, você nunca vai saber o significado de fidelidade. Então, hoje, eu queria apresentar algumas características de uma pessoa fiel. Vamos colocar no telão? Vocês podem me ajudar? Quem que está lá em cima para me ajudar? Wagner? Amém, Wagner. É um prazer, viu? Graça e paz. Que bom saber que tudo começou na sua casa e hoje você está aqui sendo, né, um ombreador dos seus pastores. Está aqui também junto com a sua bispa, auxiliando para o bom andamento desse culto, viu? Parabéns. Diz assim no ponto 1, eu devo desenvolver fidelidade porque Deus é fiel e eu quero ser fiel como Deus é. Quem quer ser fiel? Olha, eu queria que você soubesse que é possível ser fiel. A despeito aí das estatísticas mundanas, é possível ser fiel. Então, vamos ver alguns versículos que mostram a fidelidade de Deus. Diz lá em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então veja, na questão da tentação, nós somos tentados. E ser tentado não é pecado. Tentação não é pecado. Mas quando você cede à tentação, aí você dá lugar ao pecado. Porém, a Bíblia diz que Deus é tão fiel que não permite que venha uma tentação à nossa vida que a gente não possa suportar. Você está entendendo? Então, quando uma pessoa diz assim, ai, não deu, foi mais forte do que eu. Isto é mentira. Nada é mais forte do que a pessoa pode suportar. Ok? Amém? Os irmãos estão entendendo? Por quê? Por causa da fidelidade de Deus. Deus é tão fiel que Ele faz com que você tenha suporte
para suportar qualquer tipo de tentação. Amém? Você já se viu aí sendo tentado? Quantas vezes? Você já viu certas provas que vêm na vida e você está no limite, às vezes, estou no meu limite. Pode ter certeza que você vai chegar no seu limite, mas ele não vai ser ultrapassado, porque Deus é fiel e Ele te dá livramento, Ele te dá provisão e você passa. Vamos ver uma segunda passagem que mostra a fidelidade de Deus. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Diga, Deus é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja que coisa linda. Deus é tão fiel que quando a gente peca, a gente pode pedir perdão, a gente se arrepende e Ele perdoa. Amém? Então não há nenhum pecado que não possa ser perdoado pelo Deus fiel e justo que nós temos. Deus é fiel? Amém? Você pode ser fiel porque Deus é fiel. Você quer ser como Ele. Terceira passagem, vamos ver. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, e na carne às vezes a gente é infiel, não é? A gente comete os deslizes. Ele permanece fiel. Diga, Deus permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, Deus não pode mudar, amados. Ele não pode deixar de ser o que Ele é. Então, Ele é sempre fiel. Amém? Muito bem. Então, temos mais o Salmo 33,4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Então, tudo que Deus faz é fiel. Às vezes, você não entende algumas coisas que Deus faz. Eu também, tá? Às vezes, nós não entendemos naquele momento. Não é porque nós não entendemos que Deus está sendo injusto, que Deus está sendo infiel. Deus é sempre fiel e sempre justo. Se a gente não entende, tem que parar um pouquinho, aquietar o coração, porque a gente vai entender. Deus vai nos mostrar o para quê de determinadas situações. E se você não é mais infantil na fé, você não fica perguntando, por quê, Senhor? Mas por quê, Senhor? Mas por quê? Isso é criança. Você já viu criança atrás de pai e mãe? Mas por quê? Aí você fala, não, vai chover. Por quê? Não, porque está escuro. Por quê? Não, porque fez um barulho. Mas por que tem um barulho? Por quê? Por quê? Por quê? É quem não tem respostas e quer saber o que às vezes não precisa saber. Simplesmente fica quieto que vai cair água do céu, vai chover. Nós somos às vezes assim com Deus. Mas por quê? Mas por quê? E Deus diz, olha, fica quietinho. Simplesmente vão acontecer algumas coisas. Quando acontecer e você tiver condição, eu te esclareço os paraquês, tá bem? Então, amado, não discuta com Deus. Ele é fiel sempre. Deus está sempre certo. Ele é sempre justo. Ele não erra. Ele não se equivoca, tá bem? Muito bem. Por que nós temos que desenvolver fidelidade? Segundo lugar, eu desenvolvo fidelidade porque é esta virtude que me qualifica para ser ministro de uma nova aliança. É muito importante a gente falar sobre isso no dia do aniversário da igreja. Ora, se não houvesse fidelidade dos pastores, eles não seriam qualificados por Deus para falar da graça de Deus. Nós estamos falando da nova aliança. Amados, esses pastores não estiveram aqui 11 anos mandando vocês fazerem correntes. Eles não vieram aqui culto após culto durante 11 anos para distribuir vidrinho de óleo, uma fitinha para você pendurar no braço. Eles estiveram aqui culto após culto dizendo, é por graça, é através da fé, você é livre em Cristo Jesus, os rudimentos da lei não estão mais vigorando, isto é judaísmo, você é para viver a graça foi trazida por Jesus, a verdade liberta você. Você está compreendendo? Então, assim, para falar da graça, ouça, porque eu sei que existem pessoas aqui que eram advindos daquele trabalho em São Vicente, vocês precisam ouvir isto. Deus preparou esta noite. Qualquer um pode querer falar da graça. Mas para ser ministro da nova aliança, habilitado por Deus, precisa ser fiel. Por isso que alguns começam... E Deus não permite que levem adiante, porque Ele está procurando os fiéis da terra. E se aquelas pessoas não desenvolverem fidelidade, não podem ser ministros da nova aliança. Vou dizer mais,
se desenvolve fidelidade com total dependência de Deus. Ou seja, qualquer filho de Deus que num determinado momento da sua vida ou do seu ministério rompa com a dependência total de Deus, também é cortado para que possa ministrar a sã doutrina. Quem está entendendo, diga amém. Quando se começa a achar-se autossuficiente, quando se pensa que eu posso caminhar com as minhas próprias pernas, quando o ser humano pensa que não existe hierarquia, e hoje existe uma anarquia, principalmente nas redes sociais, nos meios cristãos e evangélicos, dizendo não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de líder, você pode ter seu Deus da sua casa. Isso é demoníaco, isso é o final dos tempos, isso é heresia, porque a igreja foi estabelecida por Jesus, hierarquia é bíblica, o Senhor estabeleceu aqueles que são os dirigentes, os líderes, os pastores. Então, fidelidade é uma virtude que qualifica as pessoas para poderem falar em nome de Deus. Eu sei que há muitas pessoas na terra falando em nome de Deus, mas, olha, amados, a maioria dessas pessoas não são qualificadas por Deus para falar em nome dele. Ao contrário, algumas e muitas dessas pessoas, elas envergonham o evangelho porque elas não poderiam estar falando em nome de Deus. Deveriam se sentar e aprender de Deus. E deixar que Deus tratasse das suas mazelas, das suas misérias humanas. Que as transformasse, para que depois elas fossem habilitadas pelo próprio Deus para falar em nome dele. Amém? Eu sei que isto aqui vai ter resposta para muita gente que quer saber por quê. É para quê, meu amado? Para quê? A verdade é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo diz em 2 Coríntios 3, ele diz assim, 5 e 6, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Como a música que nós cantamos, quem sou eu? Eu não tenho importância nenhuma de aparecer. Eu de mim mesmo, não é? Como se eu fosse alguma coisa. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de... Versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Quem é o habilitado para ser ministro de uma nova aliança? Aquele cuja suficiência vem de Deus. Aquele que não se acha. Você entendeu? Porque quando um homem de Deus, uma mulher de Deus começa a se achar alguma coisa, Deus diz, uau, a suficiência é sua, então eu saio. Porque eu não divido a minha glória com a carne de ninguém. Você está compreendendo? Então, a suficiência tem que vir de Deus, a capacidade tem que vir de Deus. Porque esta dependência de Deus é que nos habilita a sermos ministros de uma nova aliança. Uma coisa que dói muito para mim como pastora, como pregadora, é ver a infidelidade de uma pessoa, especialmente quando essa pessoa chega ao ministério, chega a um cargo na igreja, e ela se supõe melhor do que os que a colocaram lá. Isto é dolorido. Às vezes a pessoa supõe que ela é melhor do que Deus até. É muito triste. E a gente, quando coloca uma pessoa no ministério, nós esperamos que essa pessoa, ela tenha sido e seja considerada por Deus fiel, habilitada para ser um ministro da nova aliança, não é? E às vezes nós vemos essa pessoa realmente extrapolando, passando à frente de todo mundo, achando que chegou lá pelos seus méritos próprios, pessoais, pelo seu carisma, ou sei lá o quê, pelo seu dinheiro, ou pela sua pose. É muito triste. E quando Deus começa a impedir, porque quer ensinar essa pessoa, discipliná-la, né, tratá-la, muitas vezes essa pessoa rompe, entrega o cargo, se afasta do corpo de Cristo, o que é muito lamentável, não é? E quando Deus tira alguém, eu queria que você soubesse disso. É porque essa pessoa foi encontrada infiel. Infiel.
Eu sei que é doído isso, mas esta igreja está madura o suficiente, e o grupo que era de Itanhaém também, para compreender que os infiéis não podem falar em nome de Deus. Amém? Ponto 3. Vamos ver por que eu desenvolvo fidelidade. Temos aí? Eu desenvolvo fidelidade porque isto garante a bênção de Deus na minha vida. Ora, eu quero ser muito abençoado. Seja fiel. Eu quero enriquecer. Você quer que enriquecer, mas a bênção tem que vir de Deus, porque a bênção que vem das mãos de Deus, ela não vem com dores, não é? Agora, quer a bênção que vem de Deus? Ok. Ele tem essa bênção para cada um dos seus filhos, mas ele quer fidelidade, total dependência dele. Tem gente que quer a bênção, mas não quer se submeter. Quer a bênção, mas não quer obedecer. Isto eu concordo. Não, isto não é bem assim. Isto não é... Enquanto ficar não é bem assim, não é bem assado, amado, a bênção não pode vir, porque nós acabamos de ler que Deus, ele não pode negar-se a si mesmo. Então, se a bênção viesse na vida de alguém que não quer obedecer, Deus seria infiel. E seria infiel comigo e com você, que somos obedientes, dependentes, dignos, fiéis. E Deus não é. Deus não é injusto, Deus não é infiel. Amém? Então, nós vamos desenvolver a fidelidade também, porque nós somos um povo abençoado e queremos ver as bênçãos todas a que nós temos direito manifestadas. Você acredita? Amém? Diz lá em Provérbios 23, 25, 19. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim a confiança no desleal no tempo da angústia. Olha, amado, você confiar num desleal dói. Você já pensou que alguém fosse seu amigo e na hora que você precisou dele, ele foi desleal com você? Dói ou não dói? Dói. Arrepia. É como dente quebrado. Dá um arrepio, dá uma dor. É isso, pastor Fernando? Se alguém tiver com o dente doendo, pastor Fernando Brant. Ele diz aqui, eu arranco. Não, faça isso, eu estou fazendo propaganda, meu filho, de você, você vai falar que vai arrancar o dente. Não, depois ele faz a prótese. Ele é esperto, ele ganha 2 vezes. Ele não faz isso, ele é fiel. Amém? Mas o que o sábio estava dizendo? Olha, você confiar num desleal, num infiel, é dolorido. Mas também quando você tem um amigo fiel, um amigo leal, que na hora da adversidade está ali chorando junto com você, está ali às vezes só te ouvindo, às vezes não tem nada para falar, mas ele está ali dizendo, eu estou aqui, pega o meu colinho aqui, eu quero orar com você, eu vou interceder nessa hora. Isto não tem preço, amados. É ou não é? Você tem um amigo leal? Fiel? Dê glória a Deus por isso. Você conhece uma pessoa fiel? Dê glória a Deus por isso. Ah, coisa boa. Amém. Diz também, olha só, Lamentações, isto. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Você sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus é fiel, porque as misericórdias do Senhor já se renovaram. Você se deu conta de quantos livramentos Deus deu à sua vida? Porque Deus é fiel. Porque, sabe aquele dia que você ia morrer e não morreu? Sabe, pastora Renata? Nós sabemos. Sabe aquele dia? Você não morreu, minha filha, porque antes de você acordar, quando o sol estava nascendo, as misericórdias do Senhor tinham se renovado. Porque a fidelidade dele é para sempre. Amém? Você foi guardado, preservado por um Deus que é fiel e que te ama muito. Glória a Deus. Provérbios 28. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Olha quanta bênção para os fiéis. Proteção, livramento, bênçãos. Você sabe o que é ser cumulado de bênçãos? Bênçãos hoje, bênçãos amanhã, bênçãos depois. Ah, bispo, eu quero é isso mesmo. Eu também. Fiel. Deus quer te encontrar fiel. Amém? Ah, eu vim aqui tão longe.
para escutar isso? De repente as tuas bênçãos estão ligadas à fidelidade que Deus espera da sua vida. E fidelidade não é coisa difícil, não. Porque o Senhor Jesus disse, olha, os meus mandamentos não são penosos. São simples, são fáceis. O meu fardo é leve, o meu fardo é suave. Quero dizer para a igreja incentivar a ser fiel, porque fidelidade é fácil, é leve, é suave. É só você depender de Deus 100%. Amém? Vamos lá. Próximo. Mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. É aquele que quer a bênção de qualquer jeito. Mas a Bíblia diz que os fiéis serão cumulados de bênção. Os fiéis, amados, o Senhor dá até enquanto dormem. Amém? Agora, aqueles que querem porque querem, enriquecer e outras coisas mais. Às vezes é riqueza, às vezes é poder, às vezes é glória, e quer fazer isso a qualquer custo, aí tem castigo. Amém? Os fiéis cumulados de bênçãos. E os infiéis? Castigo. Diga, fiéis, bênção. Infiéis, castigo. Bispa, mas nós estamos na graça. Que castigo é esse? Ninguém vai pensar que vai para o inferno. Você não vai perder a salvação. Você é salvo. Agora, que a gente tem uma maneira de passar aqui nesta terra na bênção ou debaixo de muita dureza, tem sim. Eu escolhi passar debaixo da bênção aqui nesta terra, passar meus dias aqui, sabe, dormindo bem, comendo bem, tendo prazer com o fruto do meu trabalho. É isso que promete a Bíblia. Você escolheu a boa parte também? E o infiel escolheu o quê? Castigo. Que castigo? Às vezes trabalha, qual é o castigo? Ele vai apanhar? Não, às vezes ele trabalha de sol a sol, pino a pino, e quando ele recebe o seu salário é para pôr num saquetel furado. Ele não vê. Chega o final do mês, já acabou, no dia 15 não tem mais nada. Isso é um castigo muito grande. Para quem às vezes trabalha e não vê o fruto do seu trabalho, não pode, como diz a Bíblia, gozar do fruto do seu trabalho, não pode desfrutar. E a Bíblia diz, Deus deu prazer ao homem, amado, para desfrutar do seu trabalho, é para desfrutar com prazer, é para você se alegrar, é para você ter dinheiro e ser feliz. Não tenha medo de ficar rico, não tenha medo de ter dinheiro, é de Deus, para que você seja feliz, próspero e que você seja um abençoador da obra do Senhor, logicamente. Amém? Agora é para ter, e ter abundantemente. Os fiéis terão. Quem aqui já está rico nessa igreja? Olha quantos fiéis de mãos levantadas. Quantos querem ficar ricos? Mas não tenha vergonha, diga, eu quero sim. Muito bem, então fidelidade é a receita do Senhor nessa noite. Total dependência de Deus. Deus falou, dá um passo para cá. Não pergunte para Deus assim, por quê? Vou ensinar você a ser dependente de Deus. A maior bênção que eu descobri na minha vida e que eu tenho hoje é a minha dependência total do Senhor. Olha, alguns me chamam de retardada. Essa bispa é uma tola. Eu não estou nem aí. Eu é que sei que pensamentos o Senhor tem a meu respeito. São pensamentos de paz, são pensamentos de bem para me dar o fim que eu desejo. Então, quando o Senhor fala assim para mim, dê um passo para a direita. Eu, na hora, eu penso assim, para que será? Mas eu nem ouso perguntar. Sim, Senhor, para a direita. Você não vai perguntar para Deus por quê? Que Ele mandou você dar um passo para a direita? Eu não, Deus mandou, Ele é Deus, Ele sabe muito bem o que eu vou fazer do lado direito. Mas você não é curiosa para saber, isso eu sou, mas às vezes não me diz respeito saber muito bem naquela hora. Então eu subjugo a minha carne, guardo a minha curiosidade e digo, o Senhor vai me revelar em tempo oportuno. Amado, quando eu estiver lá do lado direito, Ele não só faz a vontade dEle vir em manifestação à minha vida, como Ele me revela por que Ele me mandou dar um passo para a direita. Aprenda com a sua bispinha amada do seu coração. Se Ele falar, é para lá, vá para lá. Não fique questionando Deus. É aqui, não questione Deus. Mas eu queria lá, mas Deus disse que é aqui. Qual vontade você acha que é a melhor para você? É a sua ou a dEle? Quantas vezes você seguiu a sua e deu certo? E quantas vezes você seguiu o que Deus mandou fazer e deu errado? Nenhuma. Não tem como errar. Pastor Ricardo disse aqui no ofertório, disse, eu vou levantar e eu vou gritar. Eu tenho que me conter, logicamente, eu sou a bispa. Mas a minha vontade era de dizer, fala Deus. Porque Ele falou uma coisa preciosíssima aqui. Ele disse, qualquer investimento no mundo, você não tem garantia nenhuma. Mas quando você investe no reino, é garantido. O resultado é garantido, amado.
Não tem erro, não tem perda. É verdade. Vocês acham que eu estou aqui? Vocês acham que eu nasci assim? Não. Eu cheguei aqui pronta para pregar? Não. Não. Alguém conhece o viaduto do Chá em São Paulo? Chama isso ainda? Gente, eu tinha só 17 para 18 anos e eu queria pular daquele lugar. Legal? Deu para entender o que Deus fez na minha vida? Toda noite eu passava ali, 10 para meia-noite, sozinha. O centro da cidade de São Paulo já era muito tenebroso, viu? Talvez mais do que hoje, porque hoje ainda tem aqueles postinhos de polícia ali e não tinha. Eu era seguida. Eu era seguida por pessoas, mas eu era seguida por sombras da morte também. Por demônios, principados e potestades, que falavam aqui dentro, pula, pula, é melhor do que a vida que você tem, pula. Eu olhava toda noite e dizia, será que eu pulo? Será que eu não pulo? A vida é uma linha muito tênue sem Jesus, mas eu ouvi a voz dele a me chamar, a dizer, não pula, não pula. Não pula, porque eu vou me revelar para você. Olha, é uma longa história, né, pastora Vera, pastor Maurício? Nossa história começou na adolescência, com Jesus, e nos trouxe até aqui. Aprendendo, crescendo, mas chegamos onde chegamos pela graça de Deus. E se tem uma lição entre todas que o Senhor nos ensinou, foi a total dependência dele. E isso gerou em nós algo tremendo, uma virtude chamada fidelidade. E o Senhor nos encontrou fiéis, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. E vou dizer mais, nos tem cumulado de bênçãos nesses anos todos. Porque para os fiéis, bênçãos. Mas se a gente quisesse tudo rápido, mas eu quero para ontem. A gente teria dado muitos jeitinhos. Nós não estaríamos aqui mais. Vale a pena ser fiel a Deus. Amém? Ponto seguinte, vamos lá. Eu desenvolvo fidelidade porque isto me prepara para liderar todas as áreas da minha vida. Amado, você não pode ter uma área na sua vida que não tenha controle. Qualquer uma. Emocional, financeira, profissional, familiar, ministerial, de relacionamentos. Você tem que ter todas as áreas da sua vida sob controle. Amém? Então, quando você é fiel, você tem uma capacidade que Deus te dá para ter a liderança. É você que manda na sua vida, não é a sua vida que manda em você. Você não vai cantar a música daquele pagodeiro bebum, vai. Deixa a vida me levar. Não deixe a vida levar você. Leve você a vida. Porque se você deixar a vida, o curso do mundo é a vida, te levar, vai te levar para o buraco, vai te levar para o precipício. Amém? Então você é que leva a sua vida. E quando você é fiel, você governa a sua vida em todas as áreas. Amém? Coloca para mim, por favor. Neemias 7:2. Olha, amados, eu nem sei o que falar, eu me emociono. Porque Neemias tem sido meu livro de cabeceira aí da pastora Renata desde o ano de 2012. O que é um livro de cabeceira? Ele está separado da Bíblia? Não, é que nós estamos estudando Neemias e Deus revela coisas jamais vistas. E entre coisas que Deus nos revelou, não eu tenho tempo aqui para falar e nem tenho permissão de Deus para já falar isto agora, um dia eu vou falar. Mas este versículo aqui é muito importante na questão da fidelidade. Diz assim Neemias, depois que ele reconstruiu os muros e a cidade de Jerusalém, que você sabe que estava destruída, e ele foi lá e reconstruiu aquela cidade. E aí ele começa a organizar tudo, conforme a ideia e a visão que Deus dava para ele. E ele diz assim, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ele escolheu duas pessoas, Anani e Ananias. Dois nomes lindos, você pode pôr nos seus filhos quando nascerem. Não ponha não.
Vamos chamar eles de ananininhas. Olha só. Nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias, esse que era o maioral do castelo em Jerusalém, era homem fiel e temente a Deus. Agora vem aqui algo muito importante. Mais do que todos os outros, mais do que muitos outros. Quer dizer que entre os fiéis, pastores, é possível encontrar ainda mais fiéis. Aqueles que são retardados igual a sua bispa. Eu falo isso com temor e tremor diante de Deus, porque eu já ouvi tantas coisas a meu respeito por eu ser tão certinha, tão assim, que se Deus não falar, ela não faz. Não mesmo, e vai continuar sendo assim. Só que um dia eu vou estar do lado de Ananias lá no céu e vou dizer, vem cá, Ananias, me dá um abraço, porque você foi considerado fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. Quer dizer que havia pessoas ali que poderiam ocupar alguns cargos, algumas posições, algumas funções, mas foi escolhido aquele que era temente a Deus, aquele que era fiel, mais do que muitos outros. Quer dizer que os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra, sim. O Senhor está procurando para colocar como maiorais em seus castelos. Sejam esses castelos o que Deus quiser que seja na minha vida e na sua vida. Talvez você tenha construído um castelo de sonhos para você. Se esses sonhos, esse castelo que vem do Senhor, é uma inspiração de Deus, você vai construir esse castelo. Mas o Senhor quer colocar você como maioral. O Senhor quer colocar você em destaque. Você tem que receber isso hoje para a sua vida, meu amado. E Deus escolhe as coisas pequenas, as coisas loucas do mundo, para confundir as coisas que são. Deus escolhe as coisas que não são, para tornar as que são em nada. Você está compreendendo? Talvez alguém esteja sentado aqui dizendo, mas Deus está me procurando. Deus está procurando uma pessoa fiel para quê? Para colocar como maioral num castelo. Ah, é. Um castelo. Onde? Em Jerusalém. Em Jerusalém, vou para a Terra Santa. Meu amado, nós já estamos na Jerusalém, nós fazemos parte da Jerusalém espiritual, nós somos o povo santo, nós somos a nação santa. Você pode estar em Itanhaém ou em São Paulo, alguém em Santos, sei lá, em São Vicente, pode estar lá no Rio de Janeiro, pode estar em outro continente, onde nós estivermos, pela presença de Cristo em nós se torna Terra Santa. E onde nós estivermos, o Senhor vai nos colocar, desde que sejamos fiéis e tementes a Deus, como maiorais dos nossos castelos. Amém? Qual é o seu castelo? Qual é o seu grande sonho? O Senhor quer colocar você como maioral. Tendo a direção, o controle, o governo, sendo exaltado por Deus. Amém, pastora Renata? Anani. Guarde esse nome. Ananias. Anani e Ananias. Quantos nomes poderiam estar aí listados? Não estão. Mas eu sei que lá no céu está listado Pastor Ricardo, Pastor Ione, está lá Bispo Rai, Bispo Daniel. Alguns nomes estão lá, como pessoas fiéis, tementes a Deus, mais do que muitos outros. Quantos outros já passaram pela sua vida? Quantos outros passaram pela igreja Cristo Vive em Itanhaém? Mas alguns foram mais fiéis e tementes a Deus. Então Deus não vai parar a obra na sua vida na metade, não. Deus vai levar você ao seu castelo para você ser maioral. Pode receber aí. Glória a Deus. Próximo, pode colocar para mim. 5. Eu desenvolvo fidelidade, porque a fidelidade sempre me traz recompensa. E a recompensa não é só lá no céu. Tem gente, eu vou ser fiel aqui quando eu chegar no céu. Quando eu chegar no céu, eu vou ter tanta coisa para fazer, amado. Eu vou ter tanto para falar. Eu vou ter tanta gente legal para eu conhecer, que eu quero ficar lá sentadinha do lado, trocando, sabe? Figurinha santa.
Mas o galardão de Deus, ainda que a gente vá receber lá, ele começa aqui em vida. O Senhor já nos dá muitas coisas como recompensa da nossa fidelidade. Põe para mim, por favor, Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Fiel no pouco, fiel no pouco. Bispa, mas a minha vidinha é isso. Seja fiel nisso, que você vai ser colocado sobre o muito. Ah, me deram isso para fazer. Seja fiel nisso. Você vai ser colocada sobre o muito, colocado sobre o muito. Amém? Próximo. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Esta história é muito intrigante, não é? O Senhor partiu, deu aos servos alguns talentos. No texto bíblico é dinheiro, mas poderia ser muitas coisas. Como o Senhor nos capacita também com muitas coisas, muitos dotes. E ele deu 5 para um, você sabe a história. 2 para outro e 1 para um outro, terceiro. E aqueles 5 saiu correndo, foi multiplicar, foi fazer alguma coisa com aquilo, outro de 2 também. E o que recebeu 1 ficou se lamentando lá. Eu não valho nada. Autocomiseração, autopiedade. Oh, Deus E ainda começou a acusar Deus, né? Para mim só 1. E ele é bravo ainda. O que eu vou fazer com esse 1? Eu só tenho isso, eu só tenho isso. Fez um buraco, escondeu. Quando o Senhor voltou depois de um tempo, chamou o que ele deu 5. 5 multipliquei, tem 10. Servo bom e fiel, entra na alegria, no prazer, no gozo do Senhor. Você vai ser promovido, colocado sobre o muito. Chamou o que tem 2, eu multipliquei, 4. Muito bem, servo bom e fiel, você vai ser colocado sobre o muito. Cadê você? Fulano, tem 1 aí. Senhor, era só 1, o Senhor é muito bravo, eu não sabia o que fazer, enfiei num buraco, afinal, eu sou o melhor, eu sou o pior de todos, o Senhor já me deu 1, eu não valho nada. Deus disse: servo mau, servo infiel. Todo mundo achou que Deus ia falar: tadinho, realmente, deixa eu fazer um cafuné na sua cabeça, eu só te dei 1, que pena, me arrependo de ter. Não, Senhor. Porque Deus dá conforme a capacidade de cada um. E Deus nos dá para ver o que a gente faz com aquilo que Ele nos entrega. E aquele lá não foi capaz de fazer nada. Meu amado, seja o que for que você já recebeu de Deus, é muito. Faça o melhor com o que você tem, com o que você é. Bispo, eu não tenho nada. Você tem você. Então faça o melhor com você. Multiplique-se. Apresente algo da sua vida para Deus. Porque Ele vai lhe colocar sobre o muito. Não vem com aquele papinho de eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei lavar, eu não sei pregar, eu não sei o que. Você existe ou morreu? Está vivo ainda? Então você é você. Você tem um potencial enorme. Você que não está enxergando, mas Deus enxerga em você um grande potencial, um grande homem, uma grande mulher. Busque em você alguma coisa para fazer para Deus com fidelidade. Seja pouquinho, faça com fidelidade. Seja uma coisa simples, faça com fidelidade. Fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai lhe colocar, meu amado. Faça com amor, faça com total dedicação. E para encerrar, eu vou dar um testemunho aqui. Algumas pessoas hoje me vêm pregando, a bispa. A gente vai para algumas cidades, posso tirar foto com a bispa? Amados, é tanto flash, é tanto carinho, é presentinho, é cartão, é não sei o quê, é demais. A bispa, as crianças ficam fascinadas porque elas me veem na TV e eu saí da TV e estou ali do lado delas. Então, os convites são enormes. Deus nos honrou na igreja em São Paulo. Deus nos honrou através das igrejas ligadas a São Paulo, e esta aqui é uma delas. Deus nos honra através da vida do apóstolo Miguel Ângelo e da bispa Rosana, que nos dão honra todas as vezes que nós pisamos ali na nossa sede. A honra que eu recebi no final do ano, sendo a única pessoa a pregar nas noites maravilhosas. Os irmãos não têm noção, talvez, do que isso signifique, do que isso represente.
Nós temos convites para pregar fora do país. A gente só está segurando, porque eu só vou se Deus disser vá. Ah, vai logo, é fora do país, vai ser uma boa. Eu sou total dependente de Deus, fiel. Só quando Ele disser sim, quando houver consenso ministerial, uma série de coisas. Ai, bispa, você está tão importante. Você sabe como eu comecei na obra de Deus? Eu e a pastora Vera. Pastora Vera, eu vou pedir que você fique em pé. Você é minha irmã em Cristo e nós duas tivemos um começo na obra de Deus. Há 30 anos estamos aqui juntas. Chegamos na lei e hoje nós somos amigas e irmãs em Cristo. Nossas famílias são benditas. Caminhamos para a eternidade juntas, repartindo tudo. Temos a honra de Deus nas nossas vidas. Sabe como nós começamos na obra de Deus? Nós éramos, obrigada, pastora, 2 garotas. 18 anos, garota, vai. Recém-convertidas. Fomos para o nosso primeiro retiro. Pensa que o retiro era no hotel que nós fazemos hoje? Você já foi num retiro na lei? Alguém aqui já esteve num retiro legalista? Eu nem vou falar que você o dia inteiro fica confinado, mas deixa quieto. Como é o espaço? O nosso era um lugar no meio do nada, no meio do mato. Tinha um galpão com uns bicos de luz amarela pendurados assim. Nem falo para vocês como é que dormia. Chegaram para nós duas e disseram assim, olha, não é vocês querem, porque legalista não pede, ele manda, né? Ele ordena. Vocês duas aí, deviam ter olhado para nós e falado, 2 patricinhas metidas besta, nós vamos botar as duas. Vocês duas não, vocês 3, estava junto a minha irmã, a pastora Silmara. Vocês duas aí, deixa eu ver a mão. Aí nós, aquelas mãos de pianista. Fina. Vocês duas aí, vem cá. Lá cozinha. Vocês vão... A missão de vocês nesses 4 dias de carnaval é descascar sacos de batata. Ok. Pastora Vera, que não era pastora. Verinha, você também... Parece que era uma humilhação, mas não era. Era um preparo do Senhor. Você limpará os banheiros do retiro. Vocês imaginam como eram os banheiros daquele retiro? Você se lembra, pastora Vera? Nem no exército, amado. Nem o... Como é que você falou que eu sou lá? O Capitão Nascimento. Colocaria alguém para limpar... Nem o Capitão Nascimento colocaria alguém para limpar um banheiro daquele. Mas a pastora Vera foi lá e ela limpava todo dia. A gente só, era um chão todo crespo, porque não tinha cimento liso, sei lá. Era um negócio tudo encrespado, com um buraco. A descarga era balde. E ela limpava os banheiros. Eu só via aquela menininha assim. Como a água empoçava nos buracos, ela ficava pondo os panos nos buracos para chupar aquilo das crateras. Deixava um brinco. E eu e a Silmara, com sacos de batata. Vocês sabem quais são as batatas compradas na lei para se fazer comida? As piores que existem. Aquelas que não passam por lavagem. Que é aquela cheia de terra, que vem ainda com raiz. Deram uma faca para cada um e batata. Amados, nós saímos com bolhas na mão. A terra das batatas, eu fiquei 1 mês com a terra, com a mão amarela. Por que eu estou contando isso? Porque para hoje estar aqui, quando alguém, ainda que fosse meio déspota, meio capitã Nascimento, porque era uma mulher, nos disse, façam. O nosso amor por Jesus era tão grande, que na minha casa eu não descascava batatas, não. Nem a Vera, que aqui para nós era filhinha de papai, não limpava banheiro. Mas naquele dia, naquele retiro, o nosso amor por Jesus era tão grande que o que nós tivéssemos que fazer para honrar a obra que Cristo tinha feito em nossa vida, nós faríamos e fizemos. Então, estar aqui hoje é resultado de uma plantação lá atrás, de total dependência de Deus,
fidelidade a toda prova. E eu posso dizer hoje que talvez, não sei qual de nós é Anani ou Ananias, mas nós estamos como maiorais do castelo, porque Deus nos pôs como maiorais do castelo, para a glória do Senhor. Amém? Amém. Amém. Finish. Deus falou o que Ele queria falar aos corações de cada um. Amém? Fiel no pouco sobre... Olha, Deus deu muito, amados. Nós duas nos casamos. Não com aqueles lá, né, Verinha? Não com os que queriam casar conosco. Mas com aqueles que a gente simpatizou. Não, com aqueles que Deus tinha para nós. Então, graças a Deus, pelos 31 anos que eu vou fazer de casada com meu maridinho, lindo, fofo, dependente de Deus, total fiel. É o meu maioral do castelo da minha casa, sabe? Amém, pastora Vera? A gente aprendeu, entre muitas coisas, além da fidelidade, dependência total de Deus, a ser bastante românticas. E isso é bom, tá? Muito submissas e muito diretas também. Amém. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos? Glória a Deus. E os fiéis, onde estão? O Senhor procura os? O Senhor procura os? Olha o irmão do seu lado e diga, o Senhor anda à sua procura. Achou? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vou pedir que o nosso querido Bispo Daniel venha orar por fidelidade. Ele fez isso tão bem em Porto Alegre. Muito alegrou meu coração. Somos um só coração, um só espírito. Em nome de Jesus. Bispo. Graças a Deus. Como é bom, hein? Diga, é bom ser fiel. Diga, o Senhor me encontrou. Diga, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, Deus maravilhoso, Deus soberano. Obrigado pela tua palavra que se renova, Pai. Obrigado, Jesus. Tu trouxestes vinho novo nesta noite. Tu trouxestes uma palavra direcionada a cada coração aqui, Pai. Tu falastes especificamente a cada um nesta noite. E eu andanai orechemenei ondanai. Neste momento, Deus, posso vislumbrar como o próprio João Batista na ilha de Patmos dizia às igrejas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amanai. Oh Deus santo, Yamanai ore cantanai ore meneshori andanai o manai. Undio shemenei andanai. Erio cantio menei andanai o shemanai. Eis que fará mais. Eis coisas novas. Shandai manai. Acasos não vês? Caminho no ermo, xandeou menei, andaraio manai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Oh, Deus, é a palavra-chave, a fidelidade, Senhor. Exemplo dos anjos desta igreja em Itanhaém, Pai. Fiéis no pouco, Senhor. Oh, que testemunho de vida. Que testemunho de crer no impossível e ver a tua glória onde haviam grades, situações de pobreza, mas tu colocastes, Deus, no coração deste casal uma palavra: fidelidade, fidelidade e fidelidade. Por isso nós podemos ver hoje, Pai, uma ambiência de fiéis, Deus. Tu tens coisas grandes, Pai. Tu tens coisas tremendas, Pai. Tu tens o teu melhor, como a palavra que tu colocaste no meu coração para trazer amanhã no altar, Deus. E tu confirmas isto nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai.
Obrigado, Senhor. Que mais dizer a Ti senão obrigado? Com esta certeza, Pai, que Tu gerastes corações sábios para ouvirem esta palavra. Como disse o apóstolo Paulo, iluminados os olhos do coração, para conhecerdes, para entenderdes a suprema grandeza, sua herança, esperança nos santos. Que se cumpra a Tua palavra cabalmente, Pai, na vida de cada um, que foi terra fértil nesta noite. Esta palavra se reproduzirá a 30, a 60 e a 100 por um, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.